Oi, crianças! Vocês estão vendo o muro aqui? Vocês estão vendo o que será que eu vou contar hoje? Que história da palavra de Deus que nós vamos contar hoje? Que tem um muro! Você vai saber. Eu estou com muita saudade de vocês e preparei uma lição que Papai do Céu colocou aqui no meu coração para contar para vocês. Vamos chamar a nossa história? Vamos chamar a nossa história? Nossa história vai começar. Nossa história vai começar. Então chama todo mundo, criança e adulto, que Deus vai falar e te abençoar. Olá, crianças! Vocês estão bem? Vocês estão vendo que hoje tem um muro aqui na nossa lição? A palavra de Deus fala dos muros. A gente conhece muro, aquele muro da nossa casa, do condomínio, que é pequenininho. Mas hoje eu vou contar do muro, é uma muralha. As cidades de antigamente, elas eram cercadas por muros. Era a proteção da cidade. Hoje as cidades são maiores, não dá para fazer isso. Mas no tempo lá da Bíblia, do Velho Testamento, acontecia assim. E eu vou contar para vocês a história de dois muros, de duas muralhas. E o que foi que aconteceu com elas. Mas primeiro eu gostaria que você chamasse seu papai, sua mamãe e pegasse a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui a história é de verdade, não é de mentirinha. Não é a história da Branca de Neve, não é a história da Miriam, é a história da palavra de Deus, que é a verdade. E eu gostaria que você pegasse a Bíblia, olha aqui, Provérbios, está marcadinho aqui, Provérbios 14, 27. O que será, tia, que está escrito em Provérbios 14, 27? Está escrito assim: o temor do Senhor é fonte de vida, para evitar os laços da morte. Tia, que versículo é esse, tia? Hoje eu vou contar para vocês de dois reinos. E lá havia muros para proteger a cidade. Essa primeira cidade é a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém, ela confiava no Papai do Céu. E todas as vezes que ela confiava, que ela cria no Papai do Céu, sabe o que acontecia? Quando os inimigos vinham para atacar a cidade, Papai do Céu vinha, protegia e nada de mal acontecia para eles. Sempre estavam guardados ali. O mal não é bobinho, o mal sabe como nos destruir. Sabe o que ele começou a pôr na cabeça das pessoas? Que eles podiam brincar com o nome de Deus. Eu não falei no versículo? O temor de Deus. Você sabe o que é temor de Deus? Temor é ficar com medo de Deus? Também. Mas o temor significa respeito, respeitar a Deus. E as pessoas da cidade de Jerusalém começaram a brincar com o nome de Deus, fazer piadinha, brincar com o nome de Deus. E quando aconteceu isso, eles ficaram fraquinhos. Eles achavam que só o muro da cidade protegia eles. Mas não era isso não. O que nos guarda, o temor do Senhor, é fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. E quando eles começaram a brincar com Deus, achar que Deus era brincadeira, era qualquer coisa, o inimigo veio. E quando o inimigo veio, sabe o que aconteceu? Vocês não sabem o que aconteceu. Vou contar agora. Aconteceu isso, os muros foram destruídos. E o inimigo entrou na cidade. E o inimigo levou todo mundo embora daquela cidade, porque eles não temeram a Deus. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles foram embora, o inimigo veio e levou os vasos preciosos da casa de Deus, os vasos de prata, de ouro, levou tudo embora ali de Jerusalém. E eles levaram lá para a terra deles, lá na Babilônia. E lá também tinha uma cidade que também tinha muros naquela cidade. E sabe o que foi que aconteceu naquela cidade? Um dia, depois de muitos anos, o rei daquela cidade quis dar uma festa. Uma festa muito grande, convidou muita gente para aquela festa. E ele lembrou, o rei lembrou, falou, sabe,
Quando nós destruímos lá Jerusalém, nós levamos os vasos de prata, de ouro. Agora me deu uma vontade de tomar vinho naqueles vasos, mas aqueles vasos eram de Deus. Não podia ser usado para qualquer coisa. Mas o rei não temia Deus, não conhecia Deus. Eu vou tomar vinho nesses vasos. E sabe o que aconteceu, crianças? Enquanto ele estava tomando vinho naqueles vasos, naquela festa muito grande, com muita gente, muita comida, aconteceu uma coisa. Na beirada da parede, uma mão começou a escrever. Uma mão, só a mão. O rei ficou com tanto medo e a mão escrevia lá na beirada da parede, assim, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E o rei ficou tão apavorado que ele ficou branco, com medo. Falei, o que será que está acontecendo? Chamou todo mundo para saber o que estava escrito lá. Ninguém sabia. Mas aí chamaram a Daniel. Daniel era um servo de Deus. E quando ele começou a interpretar, ele falou assim, rei, você brincou com as coisas de Deus. Aqueles vasos que você trouxe lá de Jerusalém não pode ser usado para nada. Tem que ser usado só para Deus. Você brincou, mesmo você não conhecendo a Deus, você brincou com as coisas de Deus. E caiu lá no versículo de novo. O temor do Senhor é fonte de vida para nos livrar dos laços da morte. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma noite, o reino lá da Babilônia, que também brincou com Deus, também foi, destruído. É uma lição para nós. Nós que temos Jesus no nosso coração, não devemos brincar com as coisas de Deus. Não devemos brincar de fazer piadinha com o nome de Deus. Porque quando nós fazemos isso, o mal vai destruir a nossa vida. Ele sabe que quando eu não temo a Deus, eu vou ser destruído. Olha que lição importante. Vamos ler de novo o versículo. Vocês se lembram onde que eu li? Vocês se lembram? É Provérbios, quanto? 14, 27. Vamos terminar assim? O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Vamos terminar orando? Papai do céu, eu aprendi uma lição muito importante para a minha vida. Que jamais, Senhor, eu venha brincar com o Teu nome, para que o inimigo não venha destruir a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Crianças, Deus abençoe. Até a próxima história. Tchau! Nossa história vai terminar. Nossa história vai terminar. Então tchau pra todo mundo. Criança e adulto, fiquem na paz. Semana que vem tem mais.